Então, bom dia a todos, iniciando a gravação do dia de hoje. Como vão? Tudo certinho? De boas, na Lagoas? Tudo bem, Pedro? Bom dia. Eu vou espelhar aqui minha tela. Bom dia, Nalandinha. Deixa eu ver se já está aparecendo. Fernanda, se orienta, hein? É a minha aula, garota. Ai, ai, ai. Chuchus, eu vou passar um trabalho hoje. Eu vou colocar o tema, amanhã a gente discute, né? Eu gostaria só que vocês se organizassem em grupos. A sugestão é que eu pudesse usar aquele grupo do trabalho anterior. Só que eu quero um grupo agora com 5 pessoas, o trabalho anterior foram 4. Então, se eu puder usar o mesmo, para mim facilita, né? Pelo menos aquela base. Mas amanhã eu vou distribuir, então, eu vou explicar direitinho o trabalho e vou organizar. De repente, até hoje, se der tempo, dentro da minha proposta aqui de aula de hoje, se der tempo, eu até estruturo isso, o grupo de trabalho. Na verdade, eu começo a falar do trabalho, né? Vou começar a falar do trabalho e, e na, e depois a gente faz a organização dos grupos, tá? Mas aí esses vão ser 5 pessoas, beleza? Que aí ele é mais complexo um tiquinho. Mas é um trabalho para apresentação, tá? Depois eu explico ele direitinho como que ele vai funcionar. Então, estamos nesse livrinho aqui, quase terminando ele, já falta, né, bem pouquinho. Vou acelerar aqui para eu pegar as últimas partes dele. Que a gente estava falando na aula passada sobre o sistema respiratório, né? Para respirar, você precisa de pensar? Você acha que é um movimento voluntário ou involuntário? Responde aí. Você acha que está lá no seu cérebro? Beleza, Yasmin falou que é involuntário, na Landinha também. Mas está onde? Lá no seu cérebro? O que é cérebro? Daqui a pouco a gente vai chegar no sistema nervoso. Aí vamos entender o que é cérebro, né? Então, não está no nosso cérebro. Está numa região que você pode até chamar de cérebro primitivo, é, que é o bulbo encefálico. Então, o controle da nossa respiração não está especificamente na parte cerebral, né, do córtex cerebral. Ele está no bulbo, né, que é um cérebro primitivo. Por isso que ocorrem mortes cerebrais. Então, a morte, por exemplo, do seu córtex. Então, a, foram mortas as células que são responsáveis pela sua fala, pelo o seu raciocínio, né, pela sua criatividade, mas o seu corpo ainda continua respirando, seu coração batendo, né? Então, você já começa a perceber que são áreas distintas, né? Então, o processo que é responsável, a parte cerebral do encéfalo, porque na verdade tudo que está aqui dentro a gente chama de encéfalo, né? E a gente tem as divisões, depois em sistema nervoso a gente vai falar um pouquinho disso dessas partes, né? Cada função das partes. E, nesse sentido, a parte que é respiratória está relacionada ao bulbo respiratório.
Beleza, ó, na aula passada a gente estava falando dos movimentos, né, os músculos intercostais, que é a musculatura peitoral e das costas, e o diafragma, são músculos importantes no processo da ventilação pulmonar, porque isso que a gente faz é o que? Ventilação pulmonar. Respiração a gente viu anteriormente que é celular, é lá nas nossas células, né, com a presença da mitocôndria, né, produzindo NAD, FAD, né, dentro da cadeia respiratória e produzindo o ATP. Isso é respiração celular, tá? E agora isso que a gente faz, né, de inspirar e expirar é ventilação pulmonar. E os músculos, diafragma e os intercostais são essenciais para esse movimento, né, acontecer. Existem processos muito bacanas, né, práticas muito bacanas de você trabalhar a respiração. Então, quem aí já fez meditação, quem pratica, né, eu pelo menos passei a praticar um tiquinho, não foi tanto não, nesse período de pandemia, até mesmo para para manter a minha sanidade mental, a trabalhar a respiração. Então, quando eu estou ansiosa, estou aflita, eu trabalho a ventilação pulmonar, né? Não é nem respiração, trabalha a ventilação pulmonar. E aí você é como se você controlasse os movimentos conscienciosamente. Porque ele é involuntário, né? Ele faz assim, eu tô falando com vocês e eu não tô pensando que eu tenho que respirar. Então é um movimento involuntário. Quem comanda isso é a minha região encefálica. Mas quando você traz para nível de consciência a questão da ventilação pulmonar, né, que eles chamam de respiração consciente, você trabalha todo uma questão é, de relaxamento, né, de tranquilidade na sua vida. Então, vocês, estudantes, vale muito a pena praticar essas atividades, essas técnicas, né, de respiração consciente, que na verdade é ventilação, né? Beleza. Alguém teve alguma dúvida? Falamos do soluço, né? Que o soluço ele é, no caso, sancionado ali pelo nervo frênico, né, que faz com que haja uma contração involuntária do diafragma, e que aí quando você dá um soluço, né, você dispara uma descarga de adrenalina que faz com que ocorra a contração muscular e você passa a respirar, né, fazer a ventilação normalmente e acaba o soluço, né, diminui aí a concentração de CO2, aumenta a concentração de CO2 e aí o cérebro manda você respirar, né, de forma mais adequada, para sanar aí o problema do soluço. Uma vez, quando eu era criança, eu morria de medo, porque eu lia naquelas revistas sem noção aí, tipo, super interessante. Antigamente era muito bizarro, assim, que vinha, dava medo, né, as coisas que vinham. Por exemplo, falava sobre os gêmeos chipófagos, né, aqueles que nascem grudados, e aí, você criança, você morre de medo, né. Aí eu li uma vez que um cara morreu de tanto soluçar. Cara, pensa nas vezes que eu solucei depois e o desespero de morrer. Foi muito sinistro. Eu falei assim: "Gente, como assim? Morreu, a pessoa soluçou, aí não parou nunca mais na vida". Ele ficou, tipo, 20 anos soluçando, gente. E ele morreu por causa disso. Eu fiquei assim: "Como assim?". Meio bizarro, né. Beleza. Tá dando pra me ouvir, gente, direitinho? Acho que tá, né. Ninguém falando nada, mas tudo bem. Ah, então tá bom. E aí, então aquilo que acontece lá nos alvéolos pulmonares, entre os alvéolos pulmonares e o sangue, perceba que os alvéolos pulmonares estão sendo, tem um emaranhado aqui de veias e vasos, né. Esses azuis carregam o sangue venoso, né, sangue rico em gás carbônico, e o vermelhinho carrega sangue rico em gás oxigênio. E esse sangue, ele tá ali para poder fazer a hematose, né? O que, que é hematose? Trocas gasosas que acontecem entre os alvéolos pulmonares e entre os vasos sanguíneos, né? Então, por que que
os vasos verdinhos ali, verdinhos, azuis, né, eles estão, ali, porque eles estão indo levar, eh, o gás carbônico até os alvéolos. Então, assim, toma alvéolo, gás carbônico, aí o alvéolo vai, levar esse gás carbônico para fora, na expiração que a gente faz. Já o vermelhinho tá ali para receber o gás oxigênio, vindo da onde? Da nossa inspiração, tá? Então isso seriam a hematose. Aí como é que acontece então o transporte de gases, né, dentro do nosso organismo? O oxigênio que a gente inala, que vai ser levado até as nossas células, como que ele chega até lá? Via sanguínea, né. Mas ele chega uma pequena parte, bem pouquinho, assim, cerca de 3%, né, é transportado pelo plasma sanguíneo, pela parte aquosa, né. A outra parte ela vira, ela é via hemoglobina. A hemoglobina é uma proteína, que vai formar, a hemácia, né, a as células hemácias, que são as células sanguíneas, células do nosso sangue, que vai fazer com que vai combinar, né, então a hemoglobina, ela é feita de 4 estruturas M, e cada estrutura dessa vai combinar com uma molécula de gás oxigênio. Logo, né, a célula vai transportar 4 moléculas de gás oxigênio. Quando ela se conecta, se organiza, ela vira um composto chamado oxihemoglobina, tá. E aí isso faz com que o sangue arterial, ele é muito mais vermelho, ele é um vermelho mais intenso, tá, pela quantidade de oxihemoglobina que tem nele. Já o sangue venoso, ele tem uma maior concentração de gás carbônico, tá? Cuidado, o sangue arterial, que é o sangue rico em gás oxigênio, quando eu falo rico em gás oxigênio, não significa que ele só tem gás oxigênio, então cuidado, tá? Ele carrega ainda uma parte. Só que a maior parte é gás oxigênio, do mesmo jeito que o sangue venoso, ele carrega uma grande concentração de gás carbônico, mas também tem uma pequena porção de outros gases, ok? Então, e aí, e o outro, né, já que a gente está falando de transporte, então, as células recebem o gás oxigênio, né, via plasma ou via, associada à hemoglobina, virando oxihemoglobina, mas tem a volta, né. Então, assim, é o Uber, né, tem que rolar a volta também desse Uber aí, pra aproveitar a viagem, o transporte. E o que que acontece? Tem que trazer então das células o dióxido de carbono. O que que é o dióxido de carbono, gente? Ele é um gás carbônico, CO2, né, mas da onde ele vem, né? Ele vem do metabolismo, tá? Ele vem do metabolismo. Por quê? Lá nas nossas células ocorre, a pra produção de ATP, ocorre a quebra da glicose, né. Daí vai produzir NAD, FAD, né, naqueles processos lá da glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória. Então, lá no ciclo de Krebs, por exemplo, ou no início do ciclo de Krebs, né, ocorre a oxidação do piruvato, que já libera gás carbônico. E no se no na seguindo, né, a sequência do ciclo, também vai ocorrer liberação de gás carbônico. Então é um processo que, para a produção da ATP, ele vai liberar, ele vai se o carbono da glicose vai se associar ao gás oxigênio, que a gente inspira, né, e eh, vai se associar e vai virar gás carbônico. Então, da onde vem esse gás carbônico? Da respiração celular. Para que que serve a respiração celular? Para gerar ATP, adenosina trifosfata, que é a nossa moeda energética. Até aí tá tudo bem? Tô muito rápida? Tá dando para acompanhar? Sim, não? Se tá de boa, escreve aí para mim. Beleza.
Ótimo, então tá bom. E aí, então como que vai, então vamos entender agora esse processo aí da saída do gás carbônico até as nossas vias aéreas, né, até a liberação aqui por meio da expiração. Então, como que esse gás carbônico ele passa? Ele pode estar dissolvido no plasma sanguíneo também, mas é a menor parte, e ele pode também vir transportado pela hemoglobina, né, formando aí um composto chamado de carbohemoglobina, que é uma pequena parte também. Mas a maior parte do gás carbônico, ele vem, na forma de bicarbonato de sódio. Desculpa, bicarbonato de sódio não, de íons de bicarbonato, tá. Então, é em torno de 70%, né. Então o que que acontece? Ó, o CO2, né, produzido lá nos nossos tecidos, né, ele vai ser, catalisado, né, por uma enzima chamada anidrase carbônica. Então, uma enzima é uma proteína que acelera as reações químicas, né. E isso vai formar o quê? O ácido carbônico, né, que é essa fórmula H2CO3. Ioniza-se formando íons de hidrogênio, formando íons de H+, né, e íons de bicarbonato, tá. Então esse ácido carbônico vai se ionizar formando então H+ e, bicarbonato. E aí os íons de H+, eles vão combinar então com a hemoglobina livre que está presente aí no plasma, né. Eh Formando então a hemoglobina reduzida, né. Então ela recebeu o íon, ela ficou na forma reduzida. E os íons de bicarbonato, eles vão então difundir no plasma sanguíneo. E aí depois então, o bicarbonato, né, os íons de bicarbonato presente no plasma, eles vão chegar até os alvéolos pulmonares, né, para fazer a hematose. Aí acontece de 2 formas, né. O oxigênio inspirado, então, ele vai combinar com a hemoglobina, né, vai formar a oxihemoglobina e vai liberar também íons H+. E os íons, então, de bicarbonato, que estava lá no plasma, ele vai penetrar nas hemácias, reagindo com o H+, ok? E aí, vão ser liberados, formando o H2, que é o ácido carbônico, né, H2CO3. O ácido carbônico, então, aí já é outro processo, o ácido carbônico ele vai dissociar, né, vai ser quebrado em CO2 e água, pela ação também da anidrase, né, que é a enzima, e o CO2 vai difundir com o sangue, ok? E para os alvéolos para na hora da saída sendo liberada então na expiração celular, na expiração, na troca gasosa, né. Eh, e a água, ela então vai reagir com as outras moléculas de gás carbônico, beleza? Então tá aí ó o processo, ó, a entrada, né, nos tecidos, né, nas hemácias, né, formando depois o ácido carbônico no plasma. E assim o processo, ele continua. O que que acontece? Se, existe todo um equilíbrio, de pH no sangue, né, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho disso. Pra que esse equilíbrio mantenha, né, o sangue não pode ficar ácido, né, ele é neutralizado. E existem, esse processo de ventilação pulmonar, ele é importante, por isso que você não pode parar de respirar, exatamente para que o seu sangue não fique cheio de ácido, né, não ocorra um processo chamado de acidose. Quem que controla então a parte, né, do nosso, da ventilação pulmonar, né, é uma região lá no seu encéfalo chamado de bulbo raquidiano, né, ele é do sistema nervoso central. E aí lá está o que? O centro respiratório, beleza? Que é diferente lá da parte cognitiva, a parte que você entende, que você lê, que você cria as coisas, tá? Tá no o outro lado. O que que acontece?
Quando o nível de CO2 ele aumenta, quando a acidez aumenta, né, porque o nível de CO2 está aumentando. Quando essa acidez aumenta, o que que acontece? O seu centro respiratório, ele manda informação para os músculos, para que você respire, para que você respire inclusive mais rápido, tá. Isso faz com que, haja maior formação de oxihemoglobina e o processo de expulsão do CO2, né, para eliminar o CO2 do seu organismo, porque a quantidade de CO2 vai acidificar o seu sangue. Lembrando que se acidificar, você mexe no pH, e o nosso corpo, né, o corpo dos animais, enfim, quase tudo praticamente que é vivo, né, tudo que é vivo precisa de um pH ideal. Porque, por exemplo, a gente estudou que as células, eh, possuem, por exemplo, proteínas, né. Existe um grupo de proteínas, que são as enzimas, que elas dependem de um pH ideal. Então vamos pensar assim, ó, quando você come, né, alguma coisa, então você come limão. Quem aí gosta daquelas frutas bem ácidas? Aquelas que você bota na boca, assim, arrepia. Eu tinha uma cunhada que ela só comia coisas, assim, extremamente azedas. Chega me dá até, saliva na boca de lembrar disso. Dá maior nervoso, né. Tem gente que, assim, come isso aí super bem, né. Então, se a gente pensar, né, assim, o que que faz aumentar a acidez? Quem aí tem problema de gastrite, né? Quem tem problema de gastrite, sofre com isso. Não pode, por exemplo, comer coisas muito ácidas, né. É porque danifica ali, prejudica o problema que ele já tem ali no estômago. Então, assim, se a gente come uma coisa muito ácida, o nosso corpo tem que trabalhar para reparar, aquela acidez ali. Então, por exemplo, a nossa saliva é um líquido, né, que é produzido, que tem maior parte água, né, mas tem enzimas também, produzido pelas, glândulas salivares, né, eh ele serve para quê? Para começar já a neutralizar os alimentos que estão ali, os alimentos, por exemplo, extremamente ácido que você come, então, um abacaxi, laranja, né, alimentos aí com bastante característica ácida, ok? Eh, e aí, quando ele faz esse trabalho, esse movimento para poder neutralizar esse pH, a gente fala chama efeito tampão ou tamponamento. Acho que vocês já estudaram isso em química, né, a gente vai relembrar um pouquinho. Quando você há muitos íons H+, significa que aquela solução ela está ácida. Se tem muitos íons OH, significa que a solução está mais alcalina, né. Então os nossos fluidos corporais, eles têm, variações, né, mas sempre vão ter um pH ideal. Então, por exemplo, o pH da saliva, ele, tem um pH ideal, mas ele é mais alcalino do que o pH, por exemplo, do estômago, né. O pH do estômago, ele é mais ácido. Para quê? Para que as enzimas digestivas venham, né, e façam a digestão, façam a quebra das moléculas. Do mesmo jeito que o intestino, ele possui um pH para ele trabalhar, para ele funcionar, as enzimas presentes no intestino necessitam de um pH mais alcalino, em torno aí de 7 e pouco, né, mais para neutro, você vê que não é tão alcalino, né, mas é entre 7 e pouco. Logo, todos os fluidos dependem de um pH ideal, e o nosso sangue também, tá. Então o nosso sangue, ele tem em torno de 7,3 e 7,4 de pH. Se aumentar, fica ácido, se diminuir, desculpa, se diminuir esse pH vai ficar ácido, se aumentar vai ficar alcalino. E aí as enzimas não vão funcionar. Então, faz com que inclusive ocorra a desnaturação, né, de proteínas, desnaturação de enzimas.
Então, a temperatura e o pH influenciam no funcionamento das reações. Então, dependendo do pH, as reações elas podem se acelerar, ou dependendo, podem diminuir, ok? Então, isso não é benéfico, logo a gente precisa de um pH ideal, né? Os rins também, gente, eles ajudam nesse controle dos íons, fazendo, eliminando, por exemplo, a urina, né, que faz com que saiam sais. Esses sais, eles saindo do corpo, né, você controla. Eh, Existe também, por exemplo, problemas, né, relacionados às soluções que você elimina muitos sais. Então, exemplo, a diarreia, né? Por que que a diarreia ela pode matar, né? Então, a gente tem, por exemplo, no mundo, inúmeras crianças que morrem de diarreia, né? O índice de é até medido isso, né? A natalidade infantil. Muitas das mortalidades infantis que acontecem nos países, principalmente países que são menos desenvolvidos, tem a ver com saneamento básico, que é um problema ambiental, né? É um problema de tratamento de água, tratamento de esgoto, né? Coleta e tratamento de esgoto, resíduos sólidos, né? Então, assim, ações para combater a mortalidade infantil, elas começam estruturando as cidades. Exemplo, né, saneamento básico, ok? Então, por exemplo, nas campanhas, a gente está muito próximo aí de uma eleição, o que que o seu candidato tem falado sobre as questões ambientais, sabe? Muitos dos bairros, inclusive que vocês moram, tem lixo a céu aberto, esgoto a céu aberto, né? O que que esses candidatos a prefeitos do município, né, de Cariacica, por exemplo, estão falando acerca de saneamento básico? Na proposta, na plataforma dele, tá falando disso? A gente está falando de questões ambientais que tem tudo a ver com o Enem, né? Que tem tudo a ver com a prática da nossa vida, com a nossa existência, nós como cidadãos, né? Então, assim, a diarreia, né, que é uma consequência da péssima estruturação de uma cidade, ela mata principalmente crianças, tá? E por que que a diarreia mata? A diarreia mata porque você elimina muitos sais, muitos íons, né? E água, né? A água é um controlador também. A água e os sais, né, ajudam a controlar a pressão arterial, por exemplo, né? Tanto que tem gente que é hipertenso, não pode comer comida com muito sal, né? Alguém da sala aí é hipertenso? Quem da sala aí tem hipertensão? Lembrando que para a idade de vocês terem hipertensão é uma questão genética. Quem aí a família, né, toma remédio para hipertensão? Pai, mãe, avó. Fernanda falou que o pai dela, a Luísa a mãe. Então, porque os medicamentos, o avô da Yasmin. Pois é, os medicamentos, eles vão ajudar. Tanto que, eu não sei, você pode perguntar para eles, né? Essas pessoas que tomam remédio para hipertensão, que estão perto de vocês, elas têm uma frequência maior de urinar, né? Fazem xixi muitas vezes. O remédio ele induz isso, porque ele está expulsando os íons, né? A pressão normal dele é 18, é alta, né, Fernanda? É bem alta. O dele é comportamental ou é genética, Fê? É tudo. Pois é. Mais um motivo, então, para você cuidar de você, né? Se você tem um irmão ou uma irmã também. Se for condição genética, significa que a família dele também é assim. E a pressão alta, ela danifica o músculo cardíaco. Então, é comportamento, né? Cuidar do comportamento aí. E mudar comportamento não é fácil, né?
O seu cérebro, ele está acostumado com uma determinada ação. É, e ele tende a poupar esforços. Então, por exemplo, pensar, raciocinar o meu prato, aquilo que eu vou comer, eh, requer esforço. Então, precisa de se esforçar desde já, para que mude o comportamento, mude em relação à alimentação. Então, se você já tem um histórico genético, um histórico na família, né, que é uma questão genética aí, de que o pai tem essa questão, se o irmão dele também tem, mais um motivo para olhar para você e cuidar da alimentação hoje, enquanto são jovens, para que não tenham problemas na vida adulta. Porque, gente, você é saudável de boa agora, né, lembra que você está novo, suas células estão novas, né. Só que vai chegar uma hora que suas células vão envelhecer, né, suas células vão ficar velhinhas e não vão ser substituídas. E aí elas vão perdendo as funções. Então, se a gente cuidar hoje, né, de como a gente está nutrindo as nossas células, eh, certamente a gente vai ter uma vida senil, né, que é uma vida idosa, a gente vai ter, com maior qualidade, tá. Então é pensar hoje. Você que tem a idade que tem, é pensar hoje no seu comportamento. Provavelmente Luísa desenvolveu pelo comportamento, né, nutrição, sedentarismo, né, se for o caso, tá. Lembrando que tem a questão do comportamento, mas tem a questão também da bagagem genética que ela traz, tá. Quando eu falo bagagem genética, não é que ela herdou da família o gene, por exemplo, a pressão alta, não. É porque geneticamente, ela desenvolveu. Então, por exemplo, a minha mãe faleceu de câncer de pâncreas, né. Significa que foi genético? Não. Mas sabendo que eu, Fernanda, tenho 50% dos genes dela, é como se eu pensasse que existe 50% de chance de eu desenvolver o câncer de pâncreas também. Não é hereditário no sentido do gene, não tenho gene para o câncer. Mas se o meu organismo tem 50% dos genes dela, eu tenho que ficar antenada aqui. Então eu preciso mudar totalmente as minhas práticas, né? Eu já tento fazer. Então, por exemplo, alimentos que são cancerígenos, né? Alimentos que vão aumentar a pressão arterial. Então, por exemplo, o pai da Fernanda certamente não come uma comida salgada, não come aqueles enlatados. Então o que tem que prestar atenção é isso, é enlatado, embutido, né, que é bacon, que é muito salgado, linguiça, né, salsicha, eh, alimentos tem alimentos que inclusive desrespeitam alimentos industrializados, tá. Indústrias que ao produzir esses alimentos desrespeitam as regras, né, o padrão dentro da quantidade permitida de sódio. Então, por exemplo, a gente tem o íon sódio, que é importante no nosso organismo? É necessário, por exemplo, para a bomba de sódio e potássio, para que as transmissões nervosas aconteçam. Mas o aumento do número de sódio faz com que aumente aí a temperatura, diminua aumente a pressão arterial, né? Então, a gente tem que controlar, que a pessoa que come, que tem pressão alta, tem que controlar o sódio, né. E, por exemplo, palmito, azeitona, dentro daqueles controles do Inmetro, tem marcas que sobrepõem o valor, o número de sódio permitido. Então tem que ficar antenado nisso, né. Existem muitos temperos que são benéficos, né. Tinha um colega que ele tinha hipertensão, ele comia arroz sem sal, mas aí no lugar ele botava vinagre, para dar o saborzinho, né. Então, tem que olhar isso, né, você substituir, né, cuidar da alimentação agora. Eh, Vamos ver mais o que que falta eu falar. Então, para compensar essa acidose que pode acontecer devido ao aumento do gás carbônico no seu sangue, o corpo ele manda você respirar mais vezes, né, para que essa solução tampão ela aconteça e controle, né, equalize o
o pH do seu sangue, beleza? Os rins, então falei, né, que ele tem um papel importante. O que que pode fazer com que ocorra a acidose, né? A diabetes, insuficiência renal, porque lembra que o rim está ajudando a expulsar os íons, a perda de bicarbonato por diarreia, acabei de falar isso, né? Hipóxia, que seria a ausência, né? Você ficou, por exemplo, a gente viu casos recentes aí de incêndio aqui na nossa cidade, nossa região. Então, uma criança, né, foi até é, irmão de uma aluna minha da outra escola. Ele, o prédio não, o apartamento incendiou, né, o ventilador e morreu, não morreu queimado, ele morreu por hipóxia. Seria a quantidade de fumaça impediu que ele respirasse gás oxigênio, né? E aí as hemácias não têm o aporte de gás oxigênio, logo ele morre, né? A acidez no sangue aumenta. É muito triste, né? Foi uma situação assim, pelo menos mexeu muito comigo. Não exclusivamente por ser irmão de uma aluna, por ser uma criança. É isso. O pH sanguíneo, né, entre 7,3 e 7,4, falei, né? Vamos para as doenças, né? Doença respiratória, pneumonia, quem já teve? Quem já teve pneumonia? Eu nunca tive. Hoje, inclusive, um agravamento da Covid-19 é a pneumonia, né? Ninguém na sala teve pneumonia? Estão me ouvindo, gente? Que turma saudável. Caiu, gente, a minha aula? Ixi, caiu, né? Falhou ou tá. Desculpa, foi mal. Não, ninguém teve então, né? Turma saudável, ai que maravilha, né? Então a pneumonia, gente, ela pode ser causada por um fungo, ela pode ser causada por uma bactéria, por protozoário, né? Que seria a inflamação, né? A micro-organismos que crescem nos pulmões, né? Então, por quê? Eu não sei se vocês faziam isso, eu pelo menos quando era criança eu adorava fazer isso, né? Assim, teimosa, né? Pegava o carocinho do feijão, né? E botava no buraco do nariz e ficava assim, né? Equilibrando ele assim, né? E soltava, ele caía. Aquilo era diversão, né? Isso é trash para criança, né, gente? Porque se a criança inalar, né, e, por exemplo, se ficar agarrada ainda, né, nas suas narinas, né, tem como ter um processo de ir lá tirar. Agora, dependendo da partícula que você inala, vai para os seus pulmões. E chegando lá, é, os micro-organismos, né, que caem junto, né, que são inalados também pelo ar e tal, eles vão se proliferando, né? E aí, bactérias decompositoras, por exemplo, querem ir lá e decompor aquele grão, e aí vai causar uma pneumonia. E aí causa uma treta, né? Teve que fazer cirurgia, Luísa? Tem casos que tem que retirar mesmo, fazer cirurgia, porque causa. Teve que fazer cirurgia aí, tá vendo? Irmão de Luísa aconteceu isso. E aí, nesse caso, só a forma cirúrgica mesmo para eliminar. E aí, por quê? Porque vai crescer ali, não pode deixar, porque vai crescer, vai desenvolver, vai ter crescimento bacteriano, né? Então, tem essas questões. É, É uma bactéria, né? Se a gente pensar numa bactéria, é, caroço de uva, não vi não. Foi o quê? Ele, ao engolir, ele inalou? Ou ele só engasgou? Eu vou falar Gente, só aqui é mais rápido. tá. É porque parece que o pai dele ficava chupando a uva, colocava na boca e ficava sugando. Ah, Aí o ah, neném foi fazer igual. Só que o cara assim de uva grudou assim na garganta, sei lá o que aconteceu. Deve ter ido pro pulmão, ele morreu. né, muito novinho, né? Às vezes nem foi isso, às vezes tampou a respiração.
Vocês já viram casos que, dependendo da obstrução que tiver na faringe, tem que fazer traqueostomia? Que é um corte que é feito aqui nessa região, né, que vai conectar o ar, né, externo aqui, o ambiente externo, com a sua traqueia. E aí você vai conseguir realizar as trocas gasosas. Em muitos casos acontece isso. Porque então houve a obstrução, Fernanda, provavelmente foi isso. Porque se foi assim, de imediato, houve obstrução e ele não conseguiu inalar o gás oxigênio. Aí acidificou o sangue e prejudicou as trocas gasosas. Já viu cirurgia? Pois é. Tem várias cirurgias, né? Da agonia, é verdade. É, aí os pulmões, a pneumonia, então, por que que ela é prejudicial? Porque os pulmões, eles, de certa forma, vai perdendo a capacidade de expansão, né? E aí, por causa do prejuízo. Tem esse também. Esse caso aí, Luísa, de furar as costelas, já vai atingir diretamente o pulmão. Nesse caso aí, eu acho que é um caso de emergência, né? Em que, por exemplo, um chegou no hospital e tal, aí eles fazem isso para realizar. É o próprio médico que faz isso, às vezes na ambulância faz isso, né? E a poluição certamente, né, agrava muito mais, né, gente? Então, o que que seria a bronquite, né? Seria aí um estreitamento nos brônquios. Então, o brônquio normal é esse que está na sua tela, e quando ocorre um estreitamento, né? O brônquio fica desse jeito e ocorre uma alta produção de muco. Esse muco aí, inclusive, ele é chamariz para bactéria. Então, por isso que a pessoa que tem bronquite, né, dependendo, ela pode desenvolver uma pneumonia.
e micro-organismos, né, podem causar isso. Vermes também, né, se a gente lembrar do ciclo lá da Ascaris lumbricoides, pode causar bronquite, então depende da situação, né. Isso também, o estreitamento faz com que o ar não passe, né, e a pessoa tenha dificuldade. Enfisema pulmonar, né, vamos entender aqui. A enfisema pulmonar, eu queria que você fizesse um teste, né, que você inspirasse agora, o máximo que você consegue inspirar, né. E aí, na hora que eu falar para você prender, você vai prender, né. Então inspira e prende. Aí eu queria que você jogasse um pouquinho só de ar para fora e inspirasse de novo. Então vamos lá, ó, inspira, prende. Solta só um pouquinho de ar. Inspira de novo. Expira, inspira. Expira, inspira. Mas não é tudo não, é só um pouquinho. Essa é a sensação de quem tem enfisema pulmonar. Você sente que não sai todo o ar de dentro dos pulmões, né? Parece que não tem a capacidade. E aí, perdendo essa capacidade, né? Pessoas que têm, exemplo aí, que são fumantes, né? Tem essa questão aí. Logo, voltou. Ele vai perdendo, então, assim, a elasticidade, né, de eliminar os gases que precisa ser eliminado. O cigarro, a gente sabe que tem mais de 4.000 substâncias tóxicas, né, e causa lesões nos pulmões. Então, se você observar ali, ó, essas áreas pretas, quem já viu aí pulmão de um fumante sabe que é bem escuro, né? Quem já viu, assim, anatomia, né, ou foi em alguma feira, alguma exposição, deu para ver isso. E são, essa parte preta, a parte necrosada, né, a parte que ficou... Não sei se eu liguei, eu não sei o meu som. Meu Deus. Bernardo, Não, liguei não. Aqui, ó. ó, Bernardo, ó, enrolando. O áudio do Bernardo. Bernardo. Só tô observando você, garoto. Ó, pra falar é nada. Então, ocorre uma necrose, né? Essa necrose, ela é a destruição dos alvéolos, ok? Então, é essa característica aí que o pulmão fica, né? Então, a gente sentiu um pouquinho a perda dessa elasticidade na prática, respirando dessa forma. E o processo é agravado, então, por quem fuma, né? Meu avô fumou desde os 13 anos de idade. Ele morreu aos 60 e poucos anos, não lembro direito, e ele morreu de enfisema pulmonar, né. Então, ao longo dos anos aí, os pulmões dele foram sendo, lesionados por causa do cigarro, beleza? Lembrando que não é somente quem fuma, tá quase acabando a nossa aula, tá? É também quem inala, são os fumantes passivos. Então, se você mora num lugar em que há pessoas fumando e você inala, você pode desenvolver, inclusive, câncer por essa inalação, beleza? Fumante passivo, tá? Só falta depois a gente falar de rinite, né? Tá quase acabando aí. E aí, na próxima aula, eu falo do trabalho e falo do sistema cardiovascular, beleza?